Alexandre de Moraes recuando? Como assim, Deltan? 3 fatos dessa semana surpreenderam e indicam que Moraes está mesmo recuando. Eu vou contar para vocês quais foram esses 3 fatos e eu vou dar 3 razões para o Moraes estar recuando para você entender o que está acontecendo. E fica comigo que no final eu vou te contar uma novidade. Antes disso, segue o canal, deixa o seu like, eu quero ouvir a sua opinião sobre o que eu vou contar para você agora. Antes, aliás, de alguns desses fatos, esses 3 fatos que eu vou contar para vocês, saiu uma notícia dizendo que Moraes estava realizando esse recuo. Dá uma olhadinha aqui nessa notícia. Moraes põe freio em ofensiva contra o bolsonarismo e reduz tom em decisões. Essa notícia saiu na Folha de São Paulo e, gente, essa notícia aqui é um grande absurdo por si só. Veja só, não cabe a um juiz, a um magistrado, a um ministro realizar uma ofensiva contra o bolsonarismo. E aí tá aqui a imprensa retratando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu tô cansado de ver a imprensa normalizar o que é absurdo. Não cabe a um juiz fazer uma ofensiva contra um grupo político ou contra uma ideologia. O judiciário não serve para isso. O judiciário não tem representatividade, ele não é eleito, ele não faz política pública, o judiciário não faz leis, o judiciário tem sua legitimidade extraída do fato de que ele executa as leis e a Constituição. Como então que o ministro faz uma ofensiva ou agora freia a ofensiva contra o bolsonarismo? Isso por si só é absurdo. E aí a matéria da Folha fala que Moraes pôs freio nos últimos meses a rigidez de decisões que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Peraí, mais uma vez, decisões do judiciário não tem que ser nem rígidas, nem não rígidas, tem que simplesmente aplicar a lei. Isso aqui já é uma confissão de que existe uma atuação intencional do judiciário contra Jair Bolsonaro. E aí se coloca ainda que o objetivo desse freio do Supremo é reduzir o risco da ampliação de atritos da Corte com o Congresso. Essa é outra coisa que o judiciário não pode fazer, medir risco. Não, o judiciário aplica a lei, a Constituição. E segue ainda a matéria dizendo que, com isso, com esse freio, os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, quer evitar que se passe a enxergar o ex-presidente Bolsonaro como vítima de perseguição do Supremo. Mas ele é sim vítima, está escancarado. Ele está sendo investigado lá em investigações e inquéritos sem que nem ele, nem ninguém ao redor dele, nem ninguém investigado tenha foro privilegiado. Ou seja, o Supremo simplesmente não teria poderes, competências para essas investigações, mas está lá. Existe uma série de outros arbítrios nesses inquéritos sobre os quais a gente tem comentado aqui no canal. E ainda, essa matéria fala que uma outra razão para o freio do Supremo é a proposta de emenda à Constituição que foi aprovada no Senado, que limita as decisões individuais de ministros do Supremo, em reação às pautas que têm sido votadas pela Corte. Então vejam que saiu essa notícia e a essa notícia se somam 3 fatos dessa semana que confirmam essa notícia. O primeiro fato é o fato de que nessa semana Moraes soltou o Coronel Naime. O Coronel Naime da Polícia Militar, ele foi preso em razão dos fatos do 8 de janeiro e ele estava preso há mais de 1 ano, sem que estivessem presentes os requisitos da prisão preventiva. Olha aqui a notícia, Moraes solta o coronel da PM, preso há mais de 1 ano pelo 8 de janeiro. E ele foi preso pelo quê? Por uma suspeita de omissão. Suspeita de omissão e ele ficou 6 meses preso sem uma acusação criminal. Tá aqui. Ele ainda sofreu, mesmo com a soltura, ele passou a ser submetido a medidas cautelares diversas da prisão, como uso de tornozeleira, recolhimento noturno nos finais de semana, proibição de sair do Distrito Federal, ou seja, ele segue passando por constrições, mas aqui um fato que é muito grave, gente. Além de ele ter sido preso, mesmo estando de férias no 8 de janeiro, ele teria ido aqui ao local para auxiliar o trabalho da polícia, agora está o fato aqui muito grave, é o fato de que ele só foi se tornar réu 6 meses depois. Observa aqui nessa outra notícia. Ele, então, foi preso no dia 7 de fevereiro, mas ele só foi acusado em agosto de 2023. Gente, não dá para manter alguém preso mais de 40 dias sem uma acusação criminal. Isso é um absurdo. Isso é um baita de um abuso. E aconteceu parecido com Anderson Torres, que ficou preso 4 meses sem ser acusado. Aconteceu parecido com Silvinei Vasquez, que ficou preso também vários meses sem acusação criminal, ainda não teve nenhuma acusação criminal feita pela PGR até hoje e segue preso. Ele foi preso em agosto do ano passado, a gente está em maio, daqui a pouco completa 1 ano, e jamais foi acusado pela Procuradoria-Geral da República. Como assim alguém preso sem uma acusação, sem ter fatos dos quais se defender? E ainda a gente tem o Felipe Martins, que foi preso por mais de 3 meses sem denúncia.
Esse é o primeiro fato. Então, o fato é que, corroborando a ideia de que Moraes está freando, está colocando um freio na sua ofensiva contra o bolsonarismo, ele soltou nesta semana o Coronel Naime. Vamos para o segundo fato dessa semana relevante que confirma a notícia, que confirma a ideia de que Moraes está se colocando freios. O segundo fato é que, além de soltar o Coronel Naime nessa semana, o ministro devolveu as redes sociais do senador Marcos Duval. Olhem aqui, gente. Moraes devolve as redes sociais do senador Marcos Duval após quase um ano em que ele derrubou as redes sociais. Tem dois grandes absurdos em Alexandre de Moraes ter derrubado as redes do senador Marcos Duval. O primeiro grande absurdo é o fato de que você não pode derrubar uma rede inteira social por conta de um post, 2 posts, 3 posts. Não, no máximo você poderia derrubar um post, 2 posts e 3 posts. Por que, Deltan? Porque derrubar a rede inteira viola Marco Civil da Internet, viola a Constituição Federal, viola Pacto de São José da Costa Rica, que tem força cogente dentro do Brasil e que proíbe a censura prévia, ou seja, viola uma série de coisas. Você derrubar a rede social inteira de alguém é você praticar um assassinato da persona digital. E uma segunda razão pela qual é absurdo você derrubar as redes sociais de Marcos Duval é que ele é senador. Ele tem imunidade para as palavras, opiniões e votos. Então você não pode derrubar a rede social dele, impedir ele de conversar com o eleitor, de receber inputs dos eleitores e de prestar contas do mandato. Ainda mais quando ele tem imunidade, uma proteção adicional para além dos cidadãos normais, como eu, como você, ele tem essa proteção adicional. A Constituição foi aí vilipendiada várias vezes, ao quadrado, ao cubo, à quarta potência. Vamos para o terceiro fato dessa semana que mostra que Moraes está se refreando. Em terceiro lugar, de forma surpreendente, o ministro Alexandre de Moraes permitiu a distribuição de um novo inquérito das fake news, que foi pedido pelo governo, por Paulo Pimenta, para a ministra Carmen Lúcia. Vejam aqui, ó. A ministra Carmen Lúcia vai conduzir um inquérito pedido pelo governo sobre fake news no Rio Grande do Sul. Mas, Deltan, não existia uma prevenção, não tinha aqui mesmo para o Alexandre de Moraes. Então, o que tem de diferente aqui em esse novo inquérito e para Carmen Lúcia? Gente, eu sei que não tinha prevenção e que tinha que ser distribuída para outro ministro do Supremo, mas isso valia para vários outros inquéritos que o ministro Alexandre de Moraes sugou para ele por uma prevenção que já não existia. Então não me surpreenderia se ele sugasse esse inquérito também. Uma série de outros casos, por exemplo, aquele caso da investigação dos empresários bolsonaristas, aquele grupo de WhatsApp, que depois foi arquivado, apesar das medidas determinadas por ele, como derrubada de redes sociais, bloqueios de contas bancárias, buscas e apreensões, depois chegou à conclusão óbvia que não tinha crime, como a gente já sabia desde o começo. Só que, vejam que o ministro Alexandre de Moraes puxou aquele inquérito para ele, embora não tivesse nenhuma relação com outros casos que tramitavam na Suprema Corte e embora ninguém tivesse foro privilegiado. Mas vejam que nesse caso, esse é o terceiro fato da semana, ele permitiu que o inquérito não ficasse com ele e que fosse distribuído para a ministra Carmen Lúcia, o que mostra mais uma vez que ele está se freando. Deltan, e por que o ministro Alexandre de Moraes está recuando? Por que está acontecendo tudo isso? Bom, a razão declarada na matéria que a gente viu no começo desse vídeo, provavelmente soprada pelo ministro nos ouvidos do jornalista, seria para evitar uma narrativa de perseguição do Bolsonaro e evitar a reação do Senado que já começou por meio daquela PEC, daquela proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas. Contudo, em segundo lugar, tem uma razão mais forte que eu vou mostrar para vocês agora. Presta atenção na grande razão, na razão muito forte, a mais forte de todas, para Moraes estar recuando. Olha lá, esta é a razão. Essa foto representa a razão. Por isso, gente, por conta da repercussão internacional dos arbítrios judiciais da censura no Brasil. Mas e daí, Deltan? E daí que jornalistas divulgaram os Twitter Files? E daí que o Elon Musk enfrentou Moraes, trazendo a atenção da imprensa internacional? E daí que o Congresso americano expôs os arbítrios de Moraes para o mundo? E daí que o caso repercutiu na imprensa internacional? E daí que isso gera um ambiente favorável para a Corte Interamericana de Direitos Humanos cassar as decisões de Moraes? E, gente, há provas de que a censura do Moraes está impactando todos os brasileiros. Olhem isto aqui, provas vieram à tona. 61%, praticamente 2 a cada 3 brasileiros, segundo uma pesquisa, têm medo de falar e de escrever o que pensam nas redes sociais. Isso mostra que Moraes e o governo Lula instalaram um regime de medo, um ambiente de terrorismo, um ambiente de censura e de autocensura no Brasil.
Mas tem ainda uma terceira razão importante que eu quero contar para vocês para Moraes estar recuando. A terceira razão é que a reação do Congresso no Brasil está acontecendo e a fervura está subindo, depois de operações que foram pescarias probatórias contra parlamentares, como aquela sobre Carlos Jordi. Lembre ainda que na Câmara foram coletadas assinaturas suficientes para uma CPI de abuso de autoridade. A isso se soma, nessa nossa terceira razão para o recuo de Moraes, o fato de que Moraes está perdendo o poder. Afinal de contas, ele está deixando a presidência do TSE. Ele está sendo substituído. Olha aqui, ele está sendo substituído pelo ministro André Mendonça, que pode acabar deixando Moraes com o pincel na mão, pendurado no pincel, tirando a cadeira, tirando a escada dele, deixando ele pendurado no pincel. André Mendonça provavelmente vai deixar de referendar essa postura beligerante, censória, autocrática que o Alexandre de Moraes adotou na corte, inclusive criando um órgão que não tem previsão legal, aquele tal do CIED, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que, por incrível que pareça, atacava a democracia com uma política altamente censória. Esse órgão assumiu funções de Ministério Público, violando a Constituição também nesse ponto, e mesmo sendo subordinado a Alexandre de Moraes, peticionava ele diretamente no Supremo para censurar pessoas. Então, Deltan, se Moraes está recuando, então tá tudo bem nisso? Não, gente, não tá tudo bem. Ainda há muitas medidas abusivas que estão em vigor e que precisam ser derrubadas. Além disso, os arbítrios precisam ser anulados, as vítimas indenizadas e as responsabilidades apuradas para que ninguém nunca mais rasgue a Constituição e ataque as liberdades no Brasil. E eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Você acha que tudo bem o Moraes recuar? A gente devia deixar por isso mesmo? Ou a gente tem que apurar responsabilidades, derrubar todos os arbítrios e a gente tem que indenizar as vítimas? As decisões devem ser profundamente avaliadas. O que você acha? Conta para mim aí nos comentários. E se você também está preocupado, como eu, com tudo o que está acontecendo no Brasil e quer lutar junto comigo por nossas liberdades, eu quero explicar tudo para você sobre os arbítrios judiciais do Brasil e qual é a solução. Mais ainda, eu quero que você tenha as ferramentas para lutar junto comigo contra esse problema. Então venha ser comigo um membro fundador da minha Academia de Justiça e Política, que é uma nova comunidade que vai te dar o conhecimento e as ferramentas necessárias para você ser um cidadão influente que luta pelo Brasil que sonha para você e para sua família, sem medo de se posicionar e de ter a sua voz silenciada. Então clica aqui no link que vai ficar na descrição desse vídeo ou nos comentários e venha fazer parte dessa comunidade de guerreiros. E não esquece. Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, escreve o seu comentário sobre esse vídeo que eu quero ouvir a sua opinião.